O nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia. Como acontece todas as terças-feiras, estamos abordando a campanha Setembro Amarelo. Do programa de hoje, recebemos aqui a psicóloga Lísia Monteiro, que vem nos apresentar como é a temática, aí dessa campanha. Ela deve ser abordada de forma acolhedora no ambiente de trabalho. Então, doutora Lísia, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, muito obrigada também por estar participando e falar um pouco desse assunto que é tão importante, que é a campanha do Setembro Amarelo. Muito obrigado pela sua presença, pois o ambiente de trabalho possui aí uma grande carga de responsabilidade na saúde mental das pessoas, afinal, boa parte aí da nossa população passa mais tempo no trabalho do que em casa, na verdade. Sim. O que torna essencial o debate sobre a saúde mental no trabalho. Como trabalhar, doutor, estratégias para implementar políticas pró-saúde mental nesse ambiente? Pronto. Dentro das empresas é necessário que a gente implante essas políticas de qualidade de vida, prevenção e promoção à saúde mental. Então, a gente consegue, sim, desenvolver várias campanhas dentro da empresa, e não só no mês de setembro, mas durante o mês todo e também durante o ano todo, porque a gente fala muito dessa questão da cultura, o quanto que a cultura é importante a gente disseminar isso durante todo o ano, porque muitas vezes a gente chega lá no mês de setembro e a gente vai falar sobre esse tema, mas os colaboradores, às vezes o próprio gestor, ele não está ali apto naquela cultura para difundir essa cultura da saúde mental dentro dessas organizações. Até porque, digamos, setembro é um mês de comemoração, mas o trabalho se perpetua, a vida inteira, o ano inteiro. Então, temos que trabalhar, temos que estar sempre observantes, Isso. Eliezer. Doutora, como promover, de forma geral, um ambiente de trabalho saudável, acolhedor, amigável, no sentido da saúde mental? A gente precisa desenvolver programas de saúde mental e qualidade de vida. Tem que se importar com essa pauta. Tem que se importar com essa pauta. Então, é desde a entrada desse colaborador. Hoje a gente fala desde lá do recrutamento e seleção. Como a gente vai receber esse colaborador, como que a gente vai acolher esse colaborador. Porque imagina um colaborador, ele está entrando numa empresa, ele está entrando em outro universo, em outra cultura organizacional. O quanto é importante que essa empresa acolha. Então, não é só durante a jornada, mas é toda a trajetória e toda a experiência desse colaborador. Então, ele vai entrar na empresa, ele vai inserir numa cultura. Então, é necessário que os recursos humanos ele consiga implementar essas políticas ao longo desse ano, desde o setembro, janeiro branco, que também a gente fala bastante, e ao longo também de outras políticas que vai ser implementada durante os outros meses. Doutora, e quando surge um colaborador que está na empresa há bastante tempo e do nada dá uma crise, qual é o papel da empresa com esse acompanhamento, uma vez que ele é afastado para fazer tratamento, fazer acompanhamento muitas vezes nos CAPs ou em outros ambientes que cuidam, outras instituições que cuidam dessa questão da saúde mental? Qual o papel da empresa para estar ali acompanhando? Como o patrão tem que estar se comportando acerca dessa situação? Isso. Inicialmente, ele tem que ser uma forma acolhedora. Hoje a gente precisa falar sobre esse tema, porque muitas vezes existem casos que a pessoa ela tem aquela questão da saúde mental, mas ela não vai procurar ajuda devido justamente a isso, ao receio, ao medo. Então é necessário que os outros colaboradores eles também passem por essa conscientização e através disso o colaborador ele também precisa pedir ajuda, mas em muitos casos eles não vai conseguir. Então, às vezes, não é só o pedir ajuda, mas como esse gestor e esse líder, ele precisa também estar atento aos sinais. Então, os amigos de trabalho precisam estar atentos, os gestores precisam estar atentos, a empresa precisa estar atenta, desde o setor de recursos humanos, desde os gestores, supervisor, o líder daquela pessoa. Então, por isso, quando a gente fala dessa cultura, é importante. Quando a gente faz essa conscientização, as outras pessoas, elas vão conseguir identificar esses sinais. Então, quando eu percebo que você, que é meu amigo de trabalho, você não está bem, eu vou conseguir realizar estratégias. Eu não consigo, Lísia, mas eu vou conseguir entrar em contato com os recursos humanos, entrar em contato com uma pessoa que esteja preparada naquele momento e que consiga ajudar aquela pessoa que está naquele sofrimento, que está passando por um problema e não está conseguindo administrar naquela situação. Os principais sinais, doutor, que servem de alerta
e devem despertar a atenção, o cuidado de toda a equipe e dos líderes de uma empresa? Hoje a gente está passando por um movimento, a gente está falando muito sobre a síndrome de burnout, que é justamente esse esgotamento dentro do trabalho. Então, os principais sinais é justamente aquele esgotamento mesmo, que a gente acontece durante o ambiente de trabalho. Então, as pessoas elas não têm mais motivação de trabalhar, elas realmente, quando elas pensam no trabalho, aquilo já dá um ataque cardíaco, já dá uma sudorese, porque começa aquele processo mesmo de ansiedade. Então, a pessoa que produzia muito e agora não produz mais, aquela pessoa que era muito motivada e agora não é mais, aquela pessoa que chegava para trabalhar, que era aquela pessoa que estava aquele bom dia, tudo bem, que quando agora chega, ele mal responde, ele fica na dele. Então, assim, isso vai depender de uma série de sintomas que nós, como os amigos dessas pessoas, a gente tem que estar atenta. É como se fala, é a recorrência, né, de pessoas que de estarem aí cansadas, né, reclamam aí dessa rotina de trabalho. Esse é o momento do amigo, né, de observar, né, esse adoecimento mental. Sim, e a empresa também ela tem esse papel de promover essa saúde mental dentro das empresas. Então, é muito importante que essa empresa ela tenha esse olhar para a qualidade de vida, ela tenha esse olhar para a saúde mental. Porque muitas vezes os amigos eles querem pedir ajuda, mas quando eles vão pedir ajuda ao gestor, o gestor não teve nenhum treinamento. Eles vão ao RH, às vezes a empresa não tem um RH ou não tem uma consultoria externa que proporcione esse momento. Então, como que esse amigo vai tentar também ajudar? Então, a empresa ela também precisa oferecer esse suporte, precisa oferecer essas ajudas também durante o dia a dia desses colaboradores. Então, por isso é muito importante, digamos, um colaborador, um amigo mais observador, porque todo mundo, o Chico todo dia chega, tem essa rotina, o Eliezer é assim assado, o Magela é assim e tal. Então, quer dizer, quando a gente começa a perceber que não está vindo essa rotina, como a senhora acabou de mencionar, né? Não está vindo aquela alegria, mudou o comportamento, é sinal de que está na hora de dar uma observada, Isso. Né? Mas assim, o que acontece? Às vezes a gente não está passando por um dia bom. Então, às vezes, né? A gente passou ali pela adversidade, às vezes é uma questão mesmo ali de uma semana, mas se esses sintomas, eles realmente ficar ali muito recorrente, tem gente que passa 2, 3 meses. Interessante, porque assim, um dia mais cansativo, Isso. Pode acontecer um determinado problema Isso mesmo. Que causa uma exaustão. Um fato isolado não quer dizer que já é problema de saúde mental. Isso. Mas se perdurar, aí precisa de tratamento. Ela precisa realmente ir atrás desse tratamento. E a gente fala muito desses tratamentos, às vezes a pessoa não tem um plano, ou às vezes não consegue realmente estar pagando de forma particular, mas a gente fala também dessas parcerias que as empresas elas conseguem desenvolver de forma gratuita, fazer parceria com outras universidades, fazer em contato com o CAPS. Então, existe uma série de demandas que essa empresa e essas pessoas também podem estar indicando para esses amigos, para esses parceiros também. Doutora, agora também tem aquela questão da própria pessoa, por exemplo, trabalha num segmento X anos, aí do nada eles, não, cansei, não quero mais, e o seguinte, vou tocar minha vida adiante, eu quero sair de qualquer jeito, vou buscar um novo horizonte. Isso também acaba sendo... acaba também obstacularizando a pessoa a não adquirir uma situação mental, algum tipo de problema mental por estar ali trabalhando, sem vontade, sem querer, se cansou daquilo, mas mesmo assim não tem coragem de dar um passo adiante, de mudar de vida. Esse mudar de vida, esse dar um novo rumo na sua vida, acaba proporcionando a você não adquirir essa enfermidade? Sim, porque é justamente a questão do medo. A pessoa ela fica com tanto medo porque ela não vai conseguir, às vezes, dar esse passo, como você falou. Então, o que acontece? Muitas vezes eu sei o que está acontecendo no meu trabalho. Eu sei as brigas, eu sei o desgaste no dia a dia, então eu já conheço. Então, é muito mais fácil eu ficar no local que eu conheço, independentemente, às vezes, de todas as adversidades, do que eu dar esse passo
E às vezes eu não sei, então desconhecido. Mas o que a gente fala muito hoje é dessas transições de carreira. Então existem já profissionais hoje que orientam essas pessoas, que acompanham essas pessoas nessa orientação e nessa transição de carreira. Porque muitas vezes eu quero dar um passo, eu descubro que aquela atividade, como você falou, eu passei 20 anos trabalhando, eu amava aquela profissão, mas que agora, no momento, eu quero partir para outra carreira. E tá tudo bem, você pode sim fazer essa transição de carreira, e é importante, porque é algo que não lhe está fazendo bem naquele momento, algo que você realmente já viu que não tem mais um sentido. E aí é onde começa a questão da campanha da valorização à vida. As pessoas, elas perdem o sentido da vida. Então, algo que eu tinha muito sentido, algo que eu acordava muito motivada... Tinha perspectiva de crescimento naquela empresa, tinha perspectiva realmente de desenvolver. Então, eu queria ser formada, queria depois fazer uma pós, queria fazer um mestrado, e aí eu fui conseguindo ao longo do tempo e vi que hoje a minha perspectiva é outra. Então, eu posso sim fazer outra faculdade, eu posso sim procurar outra carreira. Então, por isso que é necessário a gente ir em busca desses profissionais de orientação de carreira, para que você consiga passar por essa transição de uma forma mais leve e até mesmo se descobrir. Porque hoje a gente fala desse perfil. Se descobrir, né? Se descobrir. E a gente fala muito desse perfil, quanto que esse perfil é importante. Então, eu posso fazer um perfil para entender qual seria a minha área, qual que eu tenho mais afinidade. Porque pode ser que eu passe um tempo e veja que eu não tenho mais afinidade com aquela área. Que naquele momento o meu perfil, ele mudou. O meu perfil, ele é outro. Doutora, a sobrecarga de trabalho, aquele trabalhador que tem um perfil... Eu chego bem aqui, eu quero fazer o meu, faço do Magela, faço do Eliezer, e aí ela não tem limite. Não tem limite, tudo ela pega para si, e aí é o seguinte, isso também acaba acarretando uma situação desagradável que pode ocasionar um problema na saúde mental? Sim, é um dos que mais acontece, porque a pessoa, ela começa a se cobrar muito. Então, eu tenho que fazer o meu com perfeição, eu tenho que... O meu amigo, ele não fez, pois eu vou ter que fazer o dele, porque senão nada vai estar perfeito. E são pessoas que elas buscam incessantemente assim, essa questão da perfeição. Então, elas têm que estar perfeitas. Se, por exemplo, eu vou apresentar, tem que estar tudo perfeito. Se meu amigo não está fazendo, depois eu vou fazer por ele. E fica realmente aquele esgotamento. Doutora, aquele pensamento, assim... Os problemas de casa ficam em casa, não se leva para o trabalho. Como lidar com essa situação? É assim mesmo? Ou o ser humano acaba misturando? Né? Assim, todo mundo fala, o problema de casa fica na porta. Mas isso é impossível. É impossível a gente simplesmente abrir a porta da empresa, imagina, entrar, pronto, agora eu sou uma nova pessoa, sou uma nova mulher, sou um novo homem. É impossível. O que a gente consegue é passar isso de uma forma mais leve e de uma forma realmente que a gente vai causar menos dor e sofrimento, em conseguir separar, mas que a gente vai conseguir separar 100% é impossível. Assim como você chega em casa, você não consegue simplesmente agora, eu vou cuidar dos meus filhos, vou fazer minha atividade, não vou lembrar nada do trabalho, porque não tem como. Resumindo, tem pessoas que disfarçam bem, né, doutora? É porque depende muito, digamos, da força, né, da determinação, do equilíbrio, porque estou com um problema, chego no trabalho, quando eu começar a desempenhar o meu serviço, né, ou seja, eu vou esquecer um pouco de casa, mas também corre risco de eu me estressar no trabalho e juntar tudo, né? E é onde a gente fala da inteligência emocional. Como que eu vou conseguir passar por esse problema? Como que eu vou sair de casa, deixando às vezes meu filho doente? Às vezes eu chego no trabalho, vou conseguir lidar ali diretamente com aquela pessoa que às vezes a gente... Acontece algum motivo na equipe, não estou conseguindo gostar, estou desmotivado. E a inteligência emocional é justamente importante para isso. O quanto que a minha inteligência emocional, eu lidar com os meus sentimentos e as minhas emoções, são importantes nesse processo. Doutor, algumas empresas investem na lógica da competitividade. Elas tentam estimular a competitividade produtiva entre os colaboradores. Às vezes, cria-se até um ambiente de animosidade. Sim. Até que ponto isso é bom? Porque, assim, a empresa precisa produzir, está tudo bem. Sim. Mas qual o limite, pensando na saúde mental dos colaboradores? O pessoal faz muito essa pergunta quando a gente chega na consultoria de RH. Qual o limite que eu coloco de vendas? Qual o limite que eu coloco de pressão? Mas eu sempre falo, depende. Porque vai depender daquele colaborador, daquela empresa, o quanto que ela vai cobrar e o quanto que ela vai oferecer. Imagina uma empresa que ela só cobra.
E ela não oferece nada, ela não oferece um suporte, ela não oferece um benefício, ela não oferece condições melhores de trabalho. Agora, imagina uma empresa que chega, que ela vai cobrar a meta, ela vai cobrar, mas por trás ela vai estar dando um suporte emocional, ela vai estar fazendo programa de saúde mental, programa de qualidade de vida. Então, olha a diferença. Então, é a forma que você vai cobrar também vai interferir diretamente nesse colaborador. Muitas pessoas, às vezes, das 7 horas da manhã, o colaborador nem chegou, a pessoa já está... Cadê a meta? Como é que você fez? Isso e aquilo. Deu nem bom dia. Deu nem um bom dia. Diferentemente de eu chegar, bom dia, tudo bem, equipe? Vamos agora começar esse dia. Então, assim, é diferente. Então, é a mesma forma que eu vou cobrar para aquele colaborador, mas de formas e contextos diferentes. Agora, quando a gente até conversou uma vez aqui sobre isso, digamos, quando nós detectamos, né, um exemplo que uma pessoa está com problemas, está com dificuldades, e essa pessoa diz, não, tá tudo bem, né? Ela não quer ajuda. Como é que fica a abordagem? Ela não se abre, realmente. Tem gente que não se abre, é verdade. Sim, muitas pessoas, a maioria... se a gente fosse falar assim, a maioria dessas pessoas, elas não vão pedir ajuda. Então, assim, às vezes eu não vou estar bem, eu não vou chegar, gente, eu não estou bem. Não chega. Então, por isso que hoje é uma das maiores dificuldades dentro da empresa e fora das empresas, nos consultórios, em todos os locais, é justamente por isso. Então, por isso que a gente faz a conscientização, porque essa pessoa ela não pode estar bem, mas se o outro vê que essa pessoa não está bem, ele vai conseguir ajudar. E aí entra a questão também da cultura, que a gente sempre fala. Imagina se a gente fala desse tema só no setembro, é diferente. Agora, se eu tenho uma cultura na minha empresa que todo mês eu estou fazendo reuniões, que eu estou fazendo palestras, que eu estou fazendo roda de conversa, que eu estou implantando programas, que eu estou fazendo com que aquela pessoa entenda que pedir ajuda não é besteira, que pedir ajuda não é frescura, que pedir ajuda é importante e que não é um sinal de fracasso. Então, é diferente, porque todo mundo vai abraçar essa causa juntos. É porque Doutora, às vezes... Não, pode falar. Só assim... Quando a pessoa não pede ajuda, não aceita ser ajudado, mas eu consigo identificar e diagnosticar que a pessoa de fato precisa de ajuda. Mesmo assim, como eu posso ajudar? No caso, ou você chega em particular para essa pessoa, você pode conversar com essa pessoa. Muitas vezes, eu estou aqui, o que você precisar, eu estou à sua disposição. Palavras no dia a dia, ajudas no dia a dia, fazem todas as diferenças. Porque, às vezes, aquela pessoa está tão esgotada emocionalmente que ela não vai conseguir concluir a atividade dela. E o líder ele vai estar ali cobrando, porque, como você disse, está tudo bem, as empresas realmente é o trabalho do líder, às vezes é o trabalho daquele coordenador. Mas imagina aquele coordenador visualizar isso e oferecer ajuda, oferecer esse apoio para essa pessoa. Como o Chico estava falando, um exemplo, às vezes esse medo, né, de pedir ajuda, pode até a pessoa assim, rapaz, se a empresa descobrir que eu estou com um problema, vai me dar as contas, né? Então já é um medo em cima de outro medo, um problema, né? Justamente. Então tem que saber. Ainda tem ainda, Magela, um outro detalhe, doutora, que é muito recorrente, eu já fui dirigente sindical, já acompanhei muito, a questão do assédio moral por parte de alguns gestores de empresa, que assedia, que chama o trabalhador em particular para simplesmente dar aquela marretada, fala de qualquer jeito, expõe ao trabalhador, acontece algo que era para ele resolver, dialogar com o trabalhador, expõe em reunião, chama o trabalhador para pressionar. Esse tipo de situação ocasiona um problema de saúde mental, principalmente. É a chamada... E como é que as instituições podem estar coibindo esse tipo de ação? É a chamada pressão na frente dos outros, né? Isso, a gente às vezes faz aquelas reuniões e os líderes, no local de ter esse acolhimento, no local de ajudar, ele realmente vai expor o funcionário. E esse funcionário, ele pode sim desencadear uma ansiedade, uma depressão. Então, por isso que é necessário que esse gestor, ele tenha esse treinamento. Mas ele não teve esse treinamento. O setor de recursos humanos, ele tem que ir acompanhar. E por isso que a gente fala também da questão das ouvidorias. O quanto que a ouvidoria dentro da empresa é importante, porque numa situação dessa, ele pode fazer uma ouvidoria anônima. O psicólogo da empresa, ele pode intervir. Ou o setor de recursos humanos, não tem um psicólogo, mas o setor de recursos humanos acompanhar esse líder. E justamente tomar as medidas cabíveis, porque não hoje a gente vê muito isso.
infelizmente, o assédio moral, quanto que isso impacta na nossa saúde mental, na saúde mental desses colaboradores? Doutora Lísia Monteiro, Além de ser crime, né, doutora? Crime. Além de ser crime. Conversamos aqui com a doutora Lísia Monteiro, trazendo esse assunto maravilhoso, que é a luta pela vida no Setembro Amarelo. E para a gente finalizar, como as pessoas podem, além dos amigos, não quero pedir o meu amigo de trabalho, não quero pedir ninguém do RH, mas eu quero buscar, para que ninguém saiba, uma ajuda externa. Como que tem que fazer, o que essa pessoa precisa fazer para que ela seja atendida e ela saia desse momento difícil? E recupere sua saúde mental. Isso. A gente precisa recuperar essa saúde. Muitas pessoas às vezes acham que não vão recuperar, mas sim recuperam. Depois que a gente passa por todo esse processo. Eles podem procurar psicólogos, psiquiatras também, no plano de saúde. Caso eles não tenham plano de saúde, a gente tem atendimentos de formas gratuitos nas universidades, nessas faculdades. Nos centros de atenção, né? Isso. Nos CAPs também eles conseguem. Tem também o CVV, que eles conseguem fazer ligações durante 24 horas, então eu estou passando por um momento difícil, eu quero desabafar, eu quero conversar, eu realmente não estou conseguindo aqui lidar, eu estou aqui no ambiente de trabalho, imagina, eu dei aqui uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, então eu vou ligar para o CVV, que é o número 188, então todos esses ambientes eles conseguem ter essa forma de atendimento. Ok, então agradecemos a doutora Lísia Monteiro, psicóloga, trazendo aí um assunto referente ao Setembro Amarelo. Esperamos que outras vezes estejamos aqui juntos, para que a gente possa esclarecer, né? Então, para você que está aí do outro lado, que precisa de ajuda, procure aí um centro de atenção psicossocial, enfim, busque ajuda, não tenha vergonha, porque afinal de contas, você precisa viver e ser feliz, né, doutora? Sim, isso é verdade. A gente precisa estar bem para que a gente cuide também do outro. Mas, primeiramente, a gente precisa se cuidar e cuidar da nossa saúde mental.